Mecendo com a Ciência. É um verdadeiro prazer tê-lo conosco esta noite. Antes de iniciarmos nossa jornada, gostaria de saber onde você está se acomodando para ouvir esta história. Talvez em um quarto aconchegante e silencioso, durante uma tranquila viagem noturna, ou em um sofá confortável com uma bebida quente ao seu lado. Onde quer que esteja, espero que se sinta seguro, relaxado e preparado para se deixar levar suavemente pelos pensamentos científicos. Se aprecia essas explorações relaxantes da ciência e deseja ouvir mais, considere curtir e se inscrever. Isso ajuda nosso pequeno canal científico a crescer. E para aqueles que já fazem parte da nossa comunidade, obrigado de coração. Seu apoio significa muito mais do que imagina. Agora, tentarei não tornar o tópico desta noite tão fascinante a ponto de mantê-lo desperto, mas se isso acontecer, ao menos terá uma compreensão mais profunda de por que as partículas ocasionalmente se comportam como ondas e por que a realidade parece vacilar até que alguém esteja observando. Um pequeno preço a pagar por uma noite insone. Então, vamos começar nossa jornada, certo? O que é física quântica? E por que tantas vezes parece que o universo está improvisando suas regras conforme avança? O mundo que conhecemos, aquele que conseguimos ver e tocar, parece sólido e previsível. Se deixar cair uma xícara de café, ela cairá. Se jogar uma moeda, ela pousará. Se fechar os olhos, a lua não simplesmente desaparecerá. Mas no início do século XX, os cientistas começaram a examinar mais de perto, muito mais de perto. E quanto mais observavam o funcionamento íntimo da matéria, mais estranhas as coisas se tornavam. A luz, descobriram eles, pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula. As partículas, perceberam, poderiam existir em múltiplos lugares simultaneamente até serem medidas. E o ato de observar algo não apenas revelava o que já estava ali, parecia transformar tudo. Não se tratava de uma peculiaridade de dados incorretos ou equipamentos confusos. Era real, reproduzível e quebrava as leis da física clássica que haviam se mantido por séculos. A física quântica não era apenas um novo ramo da ciência. Era uma nova maneira de enxergar a realidade, uma forma estranha e brilhante onde a certeza é substituída pela probabilidade, e a causa nem sempre precede o efeito da maneira que esperamos. Neste programa, navegaremos suavemente por esse mundo. Não há necessidade de compreender todas as equações ou memorizar todos os nomes. Iremos nos mover devagar, suavemente, um mistério por vez. Dos primeiros quebra-cabeças que empurraram os cientistas de seu poleiro clássico até as questões modernas que ainda tiram o sono dos físicos. Então, acomode-se, feche os olhos se desejar, e vamos começar a explorar um mundo onde até mesmo vazio não é realmente vazio, e onde tudo que pensava saber sobre a realidade provavelmente é verdade. A Era Dourada da Certeza e o Primeiro Mistério. Na virada do século XX, a física parecia quase completa. As leis do movimento eram compreendidas, a termodinâmica estava organizada, e a luz se encaixava perfeitamente na estrutura da teoria eletromagnética. Era verdadeiramente uma era dourada da certeza científica. Alguns cientistas chegavam a acreditar que todas as grandes questões já haviam sido respondidas. Restavam apenas alguns fragmentos estranhos para limpar, como poeira nos cantos de uma sala bem varrida. Um desses cantos empoeirados envolvia uma ideia muito simples. O que acontece quando aquecemos um objeto? Quando aquecemos um pedaço de metal ou um pedaço de carvão, ele brilha. Primeiro vermelho, depois laranja, depois branco, dependendo da temperatura. Esse brilho, chamado de radiação de corpo negro, vem de como os objetos emitem radiação eletromagnética quando aquecidos. Era fácil de observar e parecia que deveria ser fácil de explicar. E, no entanto, a matemática se recusava a cooperar. A física clássica, usando as equações bem conhecidas da época, previa algo bizarro. Segundo as fórmulas, à medida que a temperatura de um corpo negro aumenta, ele deveria emitir cada vez mais energia em frequências mais altas e comprimentos de onda mais curtos, particularmente na faixa ultravioleta. O problema? Esta previsão levava a energia infinita em altas frequências. Um cenário tão impossível e ridículo que foi apelidado de catástrofe ultravioleta.
Nenhuma quantidade de ajustes nas equações clássicas poderia impedir que a matemática caísse em uma espiral sem sentido. A realidade simplesmente não correspondia às previsões. Algo estava faltando. Entra em cena Max Planck. Em 1899, Planck era um físico teórico alemão com reputação de ser um pensador cuidadoso. Ele não era particularmente radical ou rebelde. Na verdade, ele acreditava firmemente na visão de mundo clássica, mas ele também era pragmático. E quando confrontado com o problema da radiação do corpo negro, ele fez algo silenciosamente revolucionário. Para corrigir a matemática, Planck introduziu uma ideia pequena e estranha. E se a energia não pudesse ser emitida em qualquer quantidade? E se, em vez disso, viesse em pequenos pacotes indivisíveis, como moedas que não podem ser divididas ao meio? Esses pacotes representariam as menores unidades possíveis de energia. Ele chamou esses pacotes de quanta. Esta foi uma mudança drástica em relação à visão contínua da energia defendida pela física clássica. Em vez de um fluxo suave, a energia chegaria em passos, pequenos saltos que dependiam da frequência da radiação. Planck até introduziu uma constante, agora conhecida como constante de Planck, para descrever o tamanho desses pacotes de energia. Era inimaginavelmente pequeno, mas matematicamente elegante. Quando ele inseriu essa ideia em suas equações, algo incrível aconteceu. O problema da energia infinita desapareceu. As equações funcionaram. Elas correspondiam ao mundo real. Planck havia resolvido a catástrofe ultravioleta. E, no entanto, ele não acreditava muito nisso. Na verdade, o próprio Planck descreveu sua solução como um truque matemático, uma maneira inteligente de fazer os números se comportarem, mas não uma descrição de como o universo realmente funcionou. Ele presumiu que os físicos futuros encontrariam uma explicação melhor que não exigiria suposições tão estranhas. A quantização para ele era um remendo temporário, não uma verdade fundamental. O que ele não poderia saber na época era que seu truque se tornaria a pedra angular de uma maneira inteiramente nova de pensar. Sua ideia de que a energia vem em pacotes discretos lançou as bases para a teoria quântica, uma teoria que logo desfaria muito do que a física clássica considerava óbvio. É fácil olhar para trás e ver que este foi o momento em que tudo mudou. Mas, na época, pareceu mais uma observação estranha do que uma revolução. Planck não pretendia desafiar os fundamentos da física. Ele só queria que a matemática funcionasse. E, no entanto, ao introduzir a quantização, ele acendeu o primeiro fósforo no que se tornaria um fogo de queima lenta, que eventualmente remodelaria nossa compreensão da luz, da matéria e da natureza da própria realidade. Este humilde começo, escondido em um artigo discreto publicado em 1900, não gritou sua importância. Havia 100 declarações dramáticas, 100 pronunciamentos generalizados, apenas uma pequena constante, uma nova maneira de pensar sobre energia e uma pequena solução curiosa para um problema que se recusava a desaparecer. Daquele ponto em diante, a física nunca mais se sentiria terminada. O enigma da luz e o nascimento do fóton. No início dos anos 1900, a luz era considerada bastante bem compreendida. Graças às equações de James Clerk Maxwell, os cientistas demonstraram que a luz se comportava como uma ondulação elegante no campo eletromagnético. A luz podia ser curvada, saltada, desviada e interferir, como qualquer onda adequada deveria fazer. E após a introdução silenciosa dos quanta de energia por Max Planck, a maioria dos físicos assumiu que as coisas se acomodariam em um novo normal ligeiramente ajustado. Mas então veio um enigma envolvendo metal, luz e uma surpreendente recusa em cooperar. Foi chamado de efeito fotoelétrico, e funcionava assim: se você iluminar uma superfície metálica, elétrons podem ser ejetados do metal. A ideia fazia sentido. A luz fornece energia. Energia expulsa elétrons. Não é grande coisa. De acordo com a teoria das ondas, aumentando o brilho da luz deveria aumentar a energia transferida para os elétrons. Uma onda mais brilhante deveria sacudir os elétrons para fora mais efetivamente. Essa era a expectativa. Mas não foi isso que aconteceu. Em experimentos,
os cientistas encontraram algo estranho. Iluminar com luz mais brilhante não necessariamente ejetava elétrons com mais energia. O que mais importava era a frequência da luz. Se a luz estivesse abaixo de uma certa frequência, mesmo uma luz muito brilhante, não fazia nada. Nenhum elétron era ejetado. Mas acima dessa frequência, mesmo um feixe fraco poderia expulsar elétrons com facilidade. O limite era nítido, e não fazia sentido sob a teoria das ondas clássicas. Esta pequena inconsistência tornou-se um mistério completo. Entra Albert Einstein. Em 1905, um ano muitas vezes chamado de seu ano milagroso, Einstein publicou um artigo que mudou tudo. Para explicar o efeito fotoelétrico, ele propôs algo ousado. E se a luz não fosse apenas uma onda? E se sob certas circunstâncias ela se comportasse como uma partícula, um pequeno pacote de energia viajando em linha reta? Einstein sugeriu que a luz era feita de pacotes individuais de energia que ele chamou de quanta de luz, mais tarde conhecidos como fótons. Cada fóton carregava uma quantidade específica de energia determinada por sua frequência. Se um fóton tinha energia suficiente, ele poderia expulsar um elétron de uma superfície metálica. Se não tivesse nenhuma quantidade de fótons, não importa quantos ou quão brilhantes, poderia fazer o trabalho. Era como tentar abrir uma porta trancada com um punhado de chaves, nenhuma das quais se encaixa. Não importa quantas você tivesse, você não conseguiria entrar. A ideia de Einstein se baseou diretamente no trabalho anterior de Planck, mas foi além. Ele não estava apenas usando pacotes de energia como um truque matemático. Ele estava sugerindo que a luz em si era feita desses pacotes, não como uma ficção conveniente, mas como uma descrição literal de como a luz se comporta. Era uma afirmação revolucionária, e nem todos gostaram dela. Muitos físicos se agarraram firmemente ao modelo ondulatório da luz. Afinal, a luz claramente exibia comportamento ondulatório. Ela difratava ao redor de cantos. Ela criava padrões de interferência. Se a luz fosse realmente feita de partículas, como ela também poderia se comportar como uma onda? Einstein não negou a natureza ondulatória da luz. Em vez disso, ele propôs algo mais estranho. A luz, disse ele, era tanto uma onda quanto uma partícula. Ela poderia agir como uma ou outra dependendo de como você a observa. Esta dualidade não era apenas um truque estranho de percepção. Era fundamental para a natureza da própria luz. Imagine um raio de sol filtrando através de uma janela. Ele se espalha e ondula como uma onda ricocheteando em poeira e vidro. Mas amplie, bem de perto, e você encontraria pequenos quanta de energia, cada um com sua própria frequência, colidindo com átomos, mudando o mundo uma colisão por vez. Esta ideia da dualidade onda-partícula é uma das mais estranhas em toda a física. Não porque seja complicada, mas porque desafia as próprias categorias que usamos para descrever a realidade. No mundo clássico, as coisas são partículas ou ondas, não ambas, não nenhuma, e certamente não o que elas sentem vontade de ser dependendo da situação. Mas o mundo quântico não pede permissão para fazer sentido. A explicação fotônica de Einstein do efeito fotoelétrico não apenas correspondeu aos resultados experimentais, ela o fez belamente. A energia de cada fóton dependia de sua frequência, exatamente como Planck havia sugerido, e ela explicou perfeitamente por que a luz de baixa frequência, não importa quão intensa, não conseguia ejetar elétrons. Os fótons individuais simplesmente não carregavam energia suficiente. O impacto desta ideia foi massivo. Em 1921, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física, não pela relatividade, como muitos supõem, mas por sua explicação do efeito fotoelétrico. Isso mostra quão significativa foi esta descoberta. Ainda assim, mesmo Einstein achou o mundo quântico desconfortável. Ele resistiu famosamente às interpretações mais probabilísticas que se seguiriam nos anos posteriores. Deus não joga dados com o universo, ele declarou uma vez. Mas dados ou não, as regras estavam mudando. E no coração dessas mudanças estava uma estranha verdade. A luz, a coisa que ilumina nosso mundo, se recusava a se encaixar em qualquer caixa organizada. Ela veio em quanta. Ela dançou como uma onda.
Ela colidiu como uma partícula. Ela brilhou entre estados, revelando o suficiente para nos manter pensando, e o suficiente para nos manter incertos. O que começou como um experimento simples com luz e metal acabou abalando os fundamentos da física. Porque se a luz poderia se comportar desta forma, tanto contínua quanto discreta, tanto espalhada quanto pontual, o que mais poderia estar escondido nos cantos silenciosos do universo esperando para quebrar as regras? O experimento da dupla fenda, o mistério dos dois caminhos. Imagine isto: você monta uma mesa, coloca uma lanterna em uma extremidade e corta duas pequenas fendas em um pedaço de papelão. Vamos começar com o que esperaríamos. No mundo da física clássica, ondas e partículas se comportam de maneira muito diferente. Uma onda, como água ou som, se espalha. Ela interfere consigo mesma. Imagine ondas do oceano passando por duas aberturas em uma barreira. As ondas emergem do outro lado e se sobrepõem, criando um padrão de picos e vales que podem reforçar ou cancelar uns aos outros. Isso é interferência. É bem compreendido e previsível. Agora, imagine partículas como pequenas bolas de borracha disparadas contra uma parede com duas aberturas. Algumas passam pela fenda esquerda, outras pela direita. Elas não se sobrepõem nem interferem. Na tela atrás das fendas, você esperaria ver dois grupos de pontos de impacto exatamente onde as fendas estão. Isso é comportamento de partículas. Simples, sem surpresas. Então, o que acontece quando você faz isso com a luz? Quando os cientistas lançaram luz pela primeira vez através das duas fendas, eles esperavam que ela se comportasse como uma onda, e assim foi. A luz se espalhou e formou um padrão de interferência, uma série de faixas claras e escuras na tela causadas pelos picos de ondas se sobrepondo e cancelando uns aos outros em lugares específicos. Até agora tudo bem. A luz, como Maxwell havia previsto, estava se comportando como uma onda. Mas aí as coisas ficaram estranhas. Usando equipamentos muito sensíveis, os pesquisadores reduziram a intensidade da fonte de luz até que ela disparasse apenas um fóton por vez. Em vez de um fluxo constante, havia partículas individuais de luz abrindo caminho em direção às fendas, uma a uma. Agora, você esperaria que esses fótons solitários ajam como partículas, cada um passando por uma fenda ou outra. E se você esperar tempo suficiente e coletar acertos suficientes na tela, você deveria ver dois pontos brilhantes onde as partículas pousaram, assim como aquelas bolas de borracha. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo quando enviados um de cada vez, os fótons gradualmente acumularam o mesmo padrão de interferência de antes. Um padrão que exigia que as ondas interferissem entre si. Mas como um único fóton poderia interferir consigo mesmo? Ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo? Seria de alguma forma uma onda e uma partícula ao mesmo tempo? Isso não era ilusão. O padrão de interferência persistiu, sugerindo que cada fóton viajou através de ambas as fendas simultaneamente, como um fantasma de si mesmo, explorando todos os caminhos possíveis até pousar. Se isso não bastasse para levantar algumas sobrancelhas, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Os físicos decidiram espiar por trás da cortina. Eles colocaram detectores nas fendas para observar qual caminho o fóton realmente tomou. Certamente, eles pensaram, nós podemos apenas observar e resolver isso de uma vez por todas. O fóton passou pela fenda esquerda, pela fenda direita ou de alguma forma ambos. Mas quando eles olharam, o padrão de interferência desapareceu. Assim que os detectores eram ligados e os fótons eram observados, estes deixavam de se comportar como ondas. Eles agiam como partículas comuns novamente, pousando atrás de apenas uma fenda ou outra. Não mais interferência. Não há mais comportamento de onda fantasmagórica. Era como se o próprio ato da observação forçou o fóton a tomar uma decisão. Vá para a esquerda ou vá para a direita. Não há superposições, sem intermediários difusos. A realidade foi pega em flagrante, e ele se endireitou imediatamente e agiu normalmente. Desliguei os detectores e a interferência retornou. Ligue-os novamente, e ele desapareceu novamente.
As implicações foram surpreendentes. Não era que nossos dispositivos de medição perturbassem os fótons. Eram configurações passivas e não intrusivas. O problema não era como nós observamos, mas que nós observamos de fato. Parecia que o mero conhecimento do caminho do fóton, o potencial de saber, foi suficiente para colapsar seu comportamento ondulatório em um estado de partícula. A realidade, em certo sentido, se importava se estava sendo observado. Isso não foi apenas um acaso ou erro experimental. O experimento da dupla fenda foi repetido inúmeras vezes com fótons, elétrons e até mesmo moléculas feitas de centenas de átomos. O resultado é sempre o mesmo. Se não forem observados, estas partículas agem como ondas e interferem entre si. Observadas, elas se comportam como partículas clássicas e caem ordenadamente na linha. E se isso parece perturbador, bem, você não está sozinho. Este experimento está no cerne da física quântica e resiste a todos os esforços para explicá-lo em termos familiares. Isso sugere que, em escalas menores, as partículas não seguem caminhos rígidos. Em vez disso, elas existem como uma gama de possibilidades, uma nuvem cintilante de resultados potenciais. Somente quando uma medição é feita é que essa nuvem se transforma em algo definitivo. Alguns tentaram imaginar o fóton como uma onda que se divide e se reúne. Outros preferem a linguagem da probabilidade, descrevendo a função de onda como uma ferramenta para prever resultados. E ainda outros, no campo dos muitos mundos, imaginam cada possibilidade ramificando-se em seu próprio universo separado. Mas seja qual for a interpretação, os fatos permanecem os mesmos. Até que observemos a partícula, não parece se comprometer com nenhum estado. O que começou como um simples teste de luz transformou-se num profundo mistério sobre a natureza da própria realidade. É a observação uma parte ativa na formação do universo? A informação tem poder sobre a existência? A realidade é fundamentalmente incerta até que peçamos que se revele? Estas não são apenas questões filosóficas. São questões científicas enraizadas em experimento medido e confirmado. O experimento da dupla fenda não nos dá respostas claras, mas nos dá uma visão poderosa. O universo em sua essência não é uma máquina-relógio. É uma tapeçaria estranha e brilhante, tecida a partir de possibilidades. E responde de maneiras curiosas ao nosso olhar. Com duas fendas, uma fonte de luz e uma tela, descobrimos que o universo pisca para nós quando não estamos olhando e fica parado quando estamos. A equação de Schrödinger, mapeando o incognoscível. No mundo da física quântica, se há uma parte da matemática que é sussurrada em toda a teoria como um segredo soletrar, é a equação de Schrödinger. Agora, não se preocupe. Isso não vai ser uma aula de matemática. Ninguém sai da cama para sonhar com equações diferenciais parciais. Mas esta equação em particular é diferente. Não é apenas uma sequência de símbolos rabiscados num quadro negro. É o batimento cardíaco silencioso do mundo quântico. Na década de 1920, os físicos estavam lutando para descrever partículas que não pareciam se comportar como partículas. Os elétrons estavam mostrando padrões ondulatórios. Os fótons agiam como fantasmas probabilísticos. E as velhas leis do movimento, aquelas que Newton nos deu, simplesmente não eram mais suficientes. O universo precisava de um novo tipo de linguagem. Entra Schrödinger. Em 1926, ele propôs uma equação que descrevia não apenas como as partículas se moviam, mas como suas funções de onda evoluíam ao longo do tempo. Era elegante, compacta e surpreendentemente eficaz. E mesmo que pudesse parecer como um emaranhado de letras e operadores gregos, em sua essência, ele conta uma história simples. Ele descreve como um sistema quântico muda. Mas vamos nos afastar dos símbolos e chegar ao que realmente importa. O conceito-chave aqui é a função de onda, frequentemente denotada pela letra grega psi. Se isso soa abstrato, pense assim. A função de onda é uma espécie de sussurro matemático que nos diz tudo o que podemos saber sobre um sistema quântico. Onde uma partícula pode estar, qual a probabilidade de ela estar lá,
como está se movendo ou pode estar se movendo. A função de onda não nos dá respostas difíceis. Ela nos dá probabilidades. Se você imaginar uma partícula como um pequeno ponto se movendo pelo espaço, a física clássica desenhará uma seta nítida mostrando sua posição e velocidade exatas. O mundo de Schrödinger não faz isso. Em vez disso, ele nos dá uma nuvem ondulante e nebulosa, uma onda que diz que a partícula provavelmente está aqui, mas também pode estar ali e talvez um pouco mais acima também. É aqui que a mágica acontece. A equação de Schrödinger nos permite evoluir essa nuvem probabilística ao longo do tempo. Ela nos diz como a função de onda se transforma, como as probabilidades fluem e mudam, como o potencial para encontrar uma partícula em um lugar específico cresce ou diminui conforme o tempo passa. Imagine uma gota de tinta caindo em um copo de água. Ela se espalha, se dispersa, cria padrões que evoluem suavemente ao longo do tempo. A função de onda é um pouco assim, exceto que em vez de tinta, estamos falando de possibilidade. Em vez de água, estamos falando de espaço e tempo. E em vez de apenas observar, estamos prevendo matematicamente onde as coisas podem estar. A equação em si é determinística. Dada uma função de onda inicial, ela pode nos dizer exatamente como essa função mudará ao longo do tempo. Não há aleatoriedade na equação, nenhuma incerteza sobre como as probabilidades evoluirão. O estranho é que essa evolução determinística descreve um mundo fundamentalmente probabilístico. É como ter um mapa perfeitamente preciso de um território que é intrinsecamente nebuloso. A equação nos dá certeza absoluta sobre como a incerteza se comporta. E então algo extraordinário acontece. Quando fazemos uma medição, quando realmente observamos o sistema, a função de onda colapsa. Toda aquela probabilidade suave e ondulatória se congela instantaneamente em um resultado definitivo. A partícula, que era uma nuvem de possibilidades, de repente está aqui, não ali, com essa energia, não aquela. Este colapso não é descrito pela equação de Schrödinger. É algo que acontece à equação, uma interrupção súbita de sua evolução suave. É como se o universo funcionasse com duas regras diferentes. Entre as medições, tudo evolui suavemente de acordo com Schrödinger. Durante as medições, tudo para e se reorganiza instantaneamente. Esta dualidade estranha levou a algumas das questões mais profundas da física. Quando exatamente o colapso acontece? O que conta como uma medição? É a consciência necessária, ou qualquer interação física serve? Estas perguntas não são apenas filosóficas. Elas tocam o coração de como a realidade funciona. Para ilustrar quão estranho isso pode ficar, Schrödinger inventou um experimento mental que se tornou famoso. Imagine um gato em uma caixa com um dispositivo diabólico. O dispositivo está conectado a um contador Geiger que detecta partículas radioativas. Se uma partícula for detectada, o dispositivo quebra um frasco de veneno e o gato morre. Se não, o gato vive. Agora, a física quântica nos diz que antes da medição, a partícula radioativa existe em uma superposição, tanto decaída quanto não decaída. Pela lógica da mecânica quântica, isso significaria que o gato também está em uma superposição, tanto vivo quanto morto, até que alguém abra a caixa e observe. Schrödinger não propôs isso porque achava que gatos pudessem realmente estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Ele estava apontando para uma tensão na teoria. A física quântica funciona maravilhosamente para partículas individuais, mas quando tentamos aplicá-la a objetos maiores, obtemos resultados absurdos. Onde exatamente a estranheza quântica termina e a realidade clássica começa? Esta questão da fronteira quântico-clássica ainda mantém os físicos acordados à noite. Sabemos que a equação de Schrödinger funciona brilhantemente em escala atômica. Sabemos que os gatos não ficam realmente suspensos entre a vida e a morte. Mas onde e como a transição acontece permanece um mistério. Apesar dessas questões filosóficas desconcertantes, a equação de Schrödinger tornou-se uma das ferramentas mais poderosas da física moderna. Ela está por trás de quase todos os avanços da química quântica, da física do estado sólido e da eletrônica moderna. Cada laser, cada computador,
Cada painel solar depende de nossa compreensão de como as funções de onda evoluem. A equação também nos levou a descobertas surpreendentes sobre a natureza da própria matéria. Ela revelou que os elétrons em átomos não orbitam como planetas em miniatura, mas existem em nuvens de probabilidade chamadas orbitais. Essas não são órbitas no sentido clássico. São mapas tridimensionais de onde um elétron pode ser encontrado, padrões elegantes e matemáticos que determinam toda a química que conhecemos. Quando olhamos para uma chama azul de um fogão a gás ou para o brilho alaranjado de uma lâmpada de sódio, estamos vendo as assinaturas das funções de onda dos elétrons. Cada cor corresponde a uma transição específica entre níveis de energia, uma mudança na paisagem probabilística descrita pela equação de Schrödinger. E aqui está a parte verdadeiramente notável. Por mais estranha e abstrata que a mecânica quântica possa parecer, ela é incrivelmente precisa. As previsões feitas usando a equação de Schrödinger correspondem aos resultados experimentais com uma precisão que chega a mais de 10 casas decimais. É uma das teorias mais testadas e bem-sucedidas na história da ciência. Então, da próxima vez que você usar um smartphone, assistir a um LED brilhar ou até mesmo respirar o oxigênio que foi formado através de processos quânticos no coração das estrelas, lembre-se de que tudo isso é possível porque um físico austríaco encontrou uma maneira de mapear o incognoscível. A equação de Schrödinger não nos diz onde as coisas estão, mas nos diz onde elas podem estar. E essa diferença sutil fez toda a diferença no mundo. O princípio da incerteza de Heisenberg, limitações fundamentais da natureza. Havia uma vez uma ideia sedutora na física. Se pudéssemos medir tudo com precisão perfeita, se conhecêssemos a posição e o momento exatos de cada partícula no universo, então poderíamos, em princípio, prever o futuro. O universo seria como um relógio gigante, previsível e determinístico. Conhecer o presente significaria conhecer tudo o que estava por vir. Esta visão de mundo determinística era confortável. Sugeria que a incerteza era apenas uma questão de ferramentas inadequadas ou medições imperfeitas. Com instrumentos melhores, pensávamos, poderíamos nos aproximar cada vez mais da verdade absoluta. E então veio Werner Heisenberg com notícias perturbadoras. Em 1927, ele demonstrou que essa incerteza não era apenas uma limitação prática. Era uma característica fundamental do universo. Não importa quão sofisticados nossos instrumentos se tornassem, havia certas coisas que simplesmente não podíamos saber simultaneamente com precisão perfeita. O princípio da incerteza de Heisenberg estabelece que não podemos determinar simultaneamente a posição exata e o momentum exato de uma partícula. Quanto mais precisamente conhecemos um, menos precisamente podemos conhecer o outro. É como se o universo tivesse uma regra embutida. Você pode ter certeza sobre onde algo está, ou sobre para onde está indo, mas não ambos. Agora, isso pode soar como uma limitação técnica. Talvez nossas medições perturbem as partículas que estamos tentando observar. Talvez precisemos apenas de detectores mais sutis. Mas Heisenberg mostrou que isso vai mais fundo. A incerteza não vem de nossas ferramentas. Ela vem da própria natureza da realidade quântica. Para entender o porquê, precisamos pensar sobre o que significa medir algo em escala quântica. Para ver uma partícula, precisamos fazer a luz saltar sobre ela. Mas no mundo quântico, até mesmo a luz vem em pacotes discretos, fótons. E quando um fóton salta sobre uma partícula pequena o suficiente, ele a empurra. É como tentar determinar a localização de uma bola de ping-pong atirando bolas de tênis nela. Cada medição muda o que estamos tentando medir. Você poderia usar fótons de energia mais baixa para perturbar menos a partícula, mas fótons de energia mais baixa têm comprimentos de onda maiores, o que significa resolução mais baixa. É um trade-off fundamental. Precisão na posição vem às custas de precisão no momento, e vice-versa. Mas mesmo isso não captura toda a estranheza. O princípio da incerteza não é apenas sobre nossas limitações de medição. É sobre a natureza das próprias partículas. No mundo quântico, as partículas não têm posições e momentos definidos simultaneamente. Não é que não saibamos esses valores,
é que esses valores não existem de forma definitiva até serem medidos. Imagine uma moeda girando no ar. Enquanto gira, não é nem cara nem coroa. Ela está em um estado indefinido. O princípio da incerteza sugere algo similar para as partículas quânticas. Antes da medição, elas existem em uma espécie de limbo, um estado onde propriedades que pensamos como fundamentais permanecem não definidas. Esta incerteza não se limita apenas à posição e ao momento. Heisenberg identificou outras pares de propriedades que estão sujeitas a limitações similares. Energia e tempo, por exemplo. Quanto mais precisamente tentamos determinar quando algo acontece, menos precisamente podemos conhecer a energia envolvida. Esta relação energia-tempo leva a consequências surpreendentes. Ela permite algo chamado de flutuações quânticas, pequenas violações da conservação de energia que são permitidas desde que aconteçam rapidamente o suficiente. O universo pode emprestar energia do vazio, desde que apague de volta antes que alguém perceba. Essas flutuações não são apenas curiosidades teóricas. Elas têm efeitos mensuráveis. O efeito Casimir, por exemplo, resulta de flutuações quânticas no vácuo que criam uma força física entre placas condutoras próximas. O vazio, ao que parece, não é realmente vazio. Ele ferve com atividade quântica, partículas virtuais aparecendo e desaparecendo em escalas de tempo incrivelmente pequenas. O princípio da incerteza também nos ajuda a entender por que os átomos são estáveis. Se os elétrons pudessem ter posições e momentos bem definidos simultaneamente, eles espiralariam para dentro do núcleo, sendo acelerados por atração elétrica. Mas a incerteza quântica os impede de ficar muito localizados. Eles são mantidos em uma dança probabilística, nem muito próximos do núcleo nem muito longe. Esta é uma das ironias da mecânica quântica. O princípio que nos diz que não podemos saber tudo também é o princípio que torna a existência possível. A incerteza não é apenas uma inconveniência irritante. É uma característica necessária de um universo que pode sustentar estruturas complexas como átomos, moléculas e, finalmente, vida. Para muitas pessoas, o princípio da incerteza é profundamente perturbador. Ele sugere que o universo é fundamentalmente impossível de conhecer completamente. Há limites para o que podemos descobrir, não por causa de nossas limitações, mas por causa da natureza da própria realidade. Einstein estava entre aqueles que acharam essa ideia inaceitável. Ele famosamente objetou dizendo que Deus não joga dados com o universo. Ele passou anos tentando encontrar maneiras de contornar o princípio da incerteza, propondo experimentos mentais elaborados que poderiam, em princípio, medir tanto a posição quanto o momento com precisão perfeita. Mas cada vez, outros físicos, notavelmente Niels Bohr, mostraram falhas sutis nos argumentos de Einstein. O princípio da incerteza resistiu a todos os ataques. Ele não é apenas uma regra conveniente ou uma aproximação útil. Parece ser uma lei fundamental da natureza. Há algo profundamente filosófico sobre isso. Durante séculos, os humanos assumiram que o universo era knovável em princípio, mesmo se não fosse knovável na prática. O princípio da incerteza sugere que isso pode não ser verdade. Pode haver aspectos da realidade que são fundamentalmente inacessíveis ao conhecimento completo. E, no entanto, longe de ser uma limitação paralisante, o princípio da incerteza tornou-se uma ferramenta poderosa. Ele nos ajuda a entender por que os átomos se comportam como se comportam, por que as reações químicas procedem como procedem, por que as estrelas brilham e por que o universo é capaz de evoluir e mudança. A incerteza, ao que parece, é não apenas uma característica do mundo quântico. É uma de suas características mais importantes. Em um universo perfeitamente determinístico e perfeitamente knovável, pode não haver lugar para novidade, criatividade ou mudança. A incerteza pode ser o que permite que o futuro seja genuinamente aberto. Então, da próxima vez que você se sentir frustrado pela incerteza em sua própria vida, lembre-se de que até mesmo o universo abraça o desconhecido. No nível mais fundamental, a realidade é construída sobre a incerteza. E longe de tornar as coisas impossíveis,
Essa incerteza fundamental pode ser exatamente o que torna a vida possível. O emaranhamento quântico, conexões místicas através do espaço. Há um fenômeno na física quântica tão estranho que Einstein o chamou de ação assombrada à distância. Ele achava a ideia tão perturbadora que passou anos tentando provar que ela não podia ser real. Hoje, não apenas sabemos que é real, como também a usamos para desenvolver tecnologias que pareciam ficção científica apenas algumas décadas atrás. Estamos falando do emaranhamento quântico, talvez o aspecto mais misterioso e contraintuitivo do mundo quântico. Para entender o emaranhamento, vamos começar com um exemplo simples. Imagine duas partículas que interagiram no passado e depois se separaram. Na física clássica, uma vez separadas, elas são objetos independentes. O que acontece com uma não afeta a outra, não importa quão longe viajem. No mundo quântico, as coisas podem ser muito diferentes. Sob certas circunstâncias, duas partículas podem se tornar emaranhadas, criando um tipo especial de conexão que persiste mesmo quando estão separadas por vastas distâncias. Quando isso acontece, medir uma propriedade de uma partícula instantaneamente determina a propriedade correspondente da outra, independentemente de quão longe ela esteja. Não estamos falando de comunicação no sentido usual. Nenhuma informação viaja entre as partículas. Não há sinal sendo enviado. Em vez disso, as duas partículas parecem compartilhar um destino quântico comum. Elas se tornam, em certo sentido, partes de um único sistema, não importa quão separadas fisicamente possam estar. Para visualizar isso, imagine um par de moedas mágicas. Quando você joga uma e ela pousa cara, a outra instantaneamente pousa coroa, mesmo que esteja do outro lado da galáxia. Mas aqui está a pegadinha quântica. Antes de serem jogadas, nenhuma das moedas é cara nem coroa. Elas existem em uma superposição de ambos os estados até o momento da medição. O emaranhamento foi primeiramente descrito matematicamente por Schrödinger e outros na década de 1930, mas suas implicações eram tão estranhas que muitos físicos esperavam que fosse apenas uma curiosidade teórica. Einstein, Podolsky e Rosen publicaram um artigo famoso em 1935 argumentando que se o emaranhamento fosse real, então a mecânica quântica deveria estar incompleta. Eles sugeriram que deve haver variáveis ocultas que determinam os resultados antecipadamente. A resposta de Einstein ao emaranhamento não era apenas ceticismo científico. Era desconforto filosófico profundo. Ele acreditava em uma realidade objetiva que existe independentemente da observação. A ideia de que duas partículas distantes pudessem estar instantaneamente conectadas violava seus princípios mais profundos sobre como o universo deveria funcionar. Por décadas, esta permaneceu largamente uma questão filosófica. Então, em 1964, o físico John Bell propôs um teste. Ele mostrou como experimentos poderiam, em princípio, distinguir entre um universo com variáveis ocultas locais, como Einstein preferia, e um com emaranhamento genuíno. O teste de Bell envolve medir propriedades correlacionadas de partículas emaranhadas em diferentes ângulos e comparar os resultados com previsões estatísticas. Se variáveis ocultas locais existem, as correlações devem obedecer a certas limitações matemáticas conhecidas como desigualdades de Bell. Se o emaranhamento genuíno existe, essas desigualdades podem ser violadas. Quando os experimentos foram finalmente realizados na década de 1970 e além, os resultados foram inequívocos. As desigualdades de Bell foram violadas. O emaranhamento quântico é real. O universo realmente permite conexões instantâneas entre partículas distantes. Isso não significa que a informação viaja mais rápido que a luz. Você não pode usar partículas emaranhadas para enviar mensagens. Quando você mede sua partícula e encontra que ela está cara, você sabe instantaneamente que a partícula distante deve estar coroa, mas essa informação já estava implícita no emaranhamento. Nenhum novo conhecimento foi transmitido. Pense nisso como abrir um de dois envelopes lacrados que você sabe que contém, coletivamente, uma conta de dólar e uma nota de $5. Quando você abre seu envelope e encontra o dólar,
você sabe instantaneamente que o outro envelope contém os $5. Mas essa informação não viajou, estava embutida na situação desde o início. A diferença quântica é que, diferentemente dos envelopes clássicos, as partículas emaranhadas não contêm valores definidos antes da medição. Os estados são genuinamente indeterminados até que uma medição force uma escolha, e essa escolha instantaneamente determina o estado da partícula associada. O emaranhamento levou a algumas descobertas notáveis sobre a natureza da realidade. Ele sugere que o mundo não é feito de objetos separados e independentes, mas sim de uma rede interconectada onde as coisas distantes podem estar profundamente relacionadas. A localidade, a ideia de que objetos são influenciados apenas por seu ambiente imediato, pode não ser uma característica fundamental do universo. Isso tem implicações profundas não apenas para a física, mas para a filosofia. Se partículas distantes podem estar instantaneamente conectadas, o que isso diz sobre a natureza do espaço e do tempo? Sobre a individualidade e a separação? Sobre a natureza fundamental da realidade? Algumas interpretações da mecânica quântica sugerem que o emaranhamento revela algo profundo sobre a estrutura do universo. Talvez, em algum nível fundamental, todas as coisas estejam conectadas. Talvez a separação seja uma ilusão criada por nossos sentidos limitados e nossa perspectiva clássica. Mas o emaranhamento não é apenas filosoficamente interessante. Ele se tornou a base para tecnologias emergentes que podem revolucionar a computação e a comunicação. A criptografia quântica usa emaranhamento para criar códigos teoricamente inquebráveis. Os computadores quânticos usam emaranhamento para realizar certos tipos de cálculos exponencialmente mais rápido que computadores clássicos. E estamos apenas começando a explorar as possibilidades. Pesquisadores estão trabalhando na teleportação quântica, um processo que usa emaranhamento para transferir o estado quântico de uma partícula para outra distante. Não é teleportação no estilo ficção científica, nenhuma matéria é transmitida, mas a informação quântica pode ser movida instantaneamente através do espaço. Há também trabalhos sobre redes quânticas que poderiam conectar computadores quânticos ao redor do mundo, criando uma espécie de internet quântica baseada em emaranhamento distribuído. As possibilidades são ao mesmo tempo emocionantes e vertiginosas. O que é talvez mais notável sobre o emaranhamento é como ele força-nos a repensar nossas assunções mais básicas sobre a realidade. Vivemos nossas vidas diárias assumindo que objetos têm propriedades bem definidas, que causa e efeito são locais, que coisas separadas são genuinamente independentes. O emaranhamento quântico sugere que todas essas assunções podem estar erradas, pelo menos no nível fundamental. O universo pode ser um lugar muito mais estranho e interconectado do que nossa experiência cotidiana sugere. E ainda assim, por mais estranha que possa ser a realidade fundamental, ela funciona. O emaranhamento não é apenas uma curiosidade teórica. É uma característica mensurável, utilizável e tecnologicamente valiosa do mundo. Ele nos lembra que o universo é mais misterioso e mais maravilhoso do que podemos facilmente compreender, mas também que esses mistérios podem ser explorados, compreendidos e até mesmo aproveitados para propósitos práticos. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos isolados e separados, há algo profundamente reconfortante na ideia de que, no nível mais fundamental, todas as coisas podem estar conectadas de maneiras que desafiam nossa compreensão comum. O emaranhamento quântico não apenas nos ensina sobre a natureza da matéria e da energia. Ele nos ensina sobre a natureza da própria conexão. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas e se sentir pequeno e isolado no vasto cosmos, lembre-se de que a física quântica sugere uma perspectiva diferente. No nível mais profundo, você pode não estar separado do universo ao seu redor. Você pode ser parte de uma tapeçaria interconectada e emaranhada que se estende através de todo espaço e tempo. A interpretação de Copenhague, fazendo as pazes com o paradoxo. Nos primeiros dias da mecânica quântica, os físicos se encontraram com um problema. Eles tinham equações que funcionavam lindamente, experimentos que produziam resultados consistentes e previsões que correspondiam à realidade com precisão impressionante.
Mas quando tentavam explicar o que tudo isso significava, quando tentavam criar uma imagem coerente da realidade subjacente, eles se perdiam em contradições e paradoxos. Como você explica partículas que agem como ondas? Como você dá sentido a uma realidade que muda quando observada? Como você reconcilia um universo que parece fundamentalmente probabilístico com nossa experiência de eventos definitivos e resultados específicos? Entra Niels Bohr e seus colegas na Universidade de Copenhague. Durante os anos 1920 e início dos anos 1930, eles desenvolveram o que se tornou conhecido como a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Não era uma única teoria unified, mas sim um conjunto de princípios e perspectivas destinadas a dar sentido ao mundo quântico sem ficar emaranhado em questões metafísicas insolvíveis. A interpretação de Copenhague começa com uma ideia radical. Pare de perguntar o que a realidade quântica realmente é e concentre-se no que podemos realmente observar e medir. De acordo com essa visão, não há sentido em especular sobre o que as partículas estão fazendo quando não as observamos. A única realidade que importa é a realidade que podemos detectar através de experimentos. Isso pode soar como uma evasão, uma recusa em confrontar as questões mais profundas. E, de certa forma, é exatamente isso. Bohr e seus colaboradores argumentaram que certas questões, como se uma partícula tem uma posição definida antes de ser medida, são não apenas não respondíveis, mas sem sentido. A física, eles insistiram, deve se contentar com descrever o que observamos, não com especular sobre realidades ocultas. O conceito central da interpretação de Copenhague é a complementaridade. Bohr argumentou que diferentes aspectos dos sistemas quânticos, como comportamentos de onda e partícula, são complementares. Ambos são necessários para uma descrição completa, mas não podem ser observados simultaneamente. É como tentar ver ambos os lados de uma moeda ao mesmo tempo. Não é que um lado seja mais real que o outro, é que a natureza da observação permite que vejamos apenas um aspecto por vez. Esta ideia de complementaridade estendeu-se além da dualidade onda-partícula. Posição e momento são complementares, como são energia e tempo. Você pode medir um ou outro com alta precisão, mas não ambos simultaneamente. Isso não é uma limitação de nossas ferramentas, é uma característica fundamental de como a informação funciona no universo quântico. A interpretação de Copenhague também abraça o que é conhecido como o colapso da função de onda. Antes da medição, um sistema quântico existe em uma superposição de todos os estados possíveis, descritos por sua função de onda. Esta função de onda evolui de forma determinística de acordo com a equação de Schrödinger. Mas quando uma medição é feita, a função de onda colapsa instantaneamente em um resultado específico. Este colapso não é um processo físico no sentido usual. Não é algo que acontece no espaço e tempo. É mais como uma atualização de nossa informação sobre o sistema. Antes da medição, nosso melhor conhecimento é probabilístico. Após a medição, temos um fato definitivo. Para muitas pessoas, isso parece profundamente insatisfatório. Onde exatamente acontece o colapso? Quando precisamente ele ocorre? O que conta como uma medição? A interpretação de Copenhague oferece respostas frustrantes. Essas questões são mal formuladas ou irrelevantes. De acordo com Bohr, o aparato de medição deve ser tratado classicamente, não quanticamente. Há uma divisão fundamental entre o sistema quântico sendo observado e o dispositivo clássico fazendo a observação. Esta divisão não é absoluta ou fundamental, é uma escolha pragmática sobre onde desenhar a linha entre o quântico e o clássico. Esta dependência da distinção quântico-clássica tem sido uma fonte de controvérsia duradoura. Os críticos argumentam que é arbitrária e teoricamente insatisfatória. Onde exatamente fica a fronteira? Como sabemos quando tratar algo classicamente versus quanticamente? A interpretação de Copenhague não oferece respostas rigorosas, ela simplesmente diz que na prática, sabemos fazer a distinção quando precisamos. Apesar dessas critices filosóficas, a interpretação de Copenhague tem sido extraordinariamente bem-sucedida pragmaticamente.
Ela fornece um conjunto claro de regras para usar a mecânica quântica para fazer previsões. Calcule a função de onda, evolua-a de acordo com Schrödinger, calcule probabilidades para vários resultados de medição. Essas regras funcionam, e funcionam notavelmente bem. A interpretação também resolve muitos dos paradoxos aparentes da mecânica quântica simplesmente recusando-se a tratá-los como paradoxos. O gato de Schrödinger não é um problema porque não há sentido em perguntar se um gato macroscópico pode estar em uma superposição. Na prática, objetos macroscópicos sempre produzem resultados clássicos definidos quando observados. O experimento da dupla fenda não é paradoxal porque não há sentido em perguntar através de qual fenda uma partícula realmente passou quando não estamos observando. O comportamento quântico emerge quando não fazemos essa distinção. O comportamento clássico emerge quando fazemos. Esta postura pragmática tem apelo óbvio. Ela permite que os físicos usem a mecânica quântica como uma ferramenta poderosa sem ficar atolado em questões metafísicas que podem não ter respostas. Cale a boca e calcule, como alguns colocaram cruzadamente. Mas há algo profundamente insatisfatório sobre essa abordagem para muitas pessoas. Ela parece renunciar à aspiração de entender o que o universo é realmente, contentando-se em vez disso com uma descrição do que observamos. Para uma espécie que evoluiu para encontrar padrões e buscar explicações, isso pode parecer uma derrota. E, no entanto, talvez haja sabedoria na modéstia da interpretação de Copenhague. Talvez haja certos aspectos da realidade que são fundamentalmente além da compreensão humana, não por causa de nossas limitações, mas por causa da natureza da própria realidade. A interpretação também incorpora uma lição importante sobre os limites do conhecimento científico. A ciência não nos dá acesso direto à realidade em si. Ela nos dá modelos, descrições e previsões. Esses modelos podem ser incrivelmente precisos e úteis, mas eles são sempre aproximações, sempre visões parciais de algo mais rico e complexo. Nos anos desde que a interpretação de Copenhague foi desenvolvida pela primeira vez, interpretações alternativas surgiram. Alguns físicos preferem os muitos mundos, onde todos os resultados possíveis sempre acontecem em universos paralelos. Outros favorecem teorias de variáveis ocultas, onde a aleatoriedade quântica esconde um determinismo mais profundo. Ainda outros exploram modelos onde a consciência desempenha um papel fundamental. Mas a interpretação de Copenhague permanece amplamente aceita, não necessariamente porque resolve todas as questões, mas porque fornece uma estrutura de trabalho que é ao mesmo tempo prática e filosoficamente defensável. Ela nos lembra que a ciência é uma atividade humana, limitada por nossas perspectivas e capacidades, mas ainda assim capaz de descobertas profundas e insights úteis. Em um mundo onde muitas vezes exigimos certeza e respostas definitivas, a interpretação de Copenhague oferece uma lição diferente. Talvez seja possível viver produtivamente com mistério e incerteza. Talvez não precisemos entender tudo para usar nosso conhecimento de forma eficaz. Talvez a sabedoria às vezes esteja em saber quais perguntas não fazer. E assim, no silêncio suave desta noite, conforme consideramos esses mistérios do mundo quântico, talvez possamos encontrar algum conforto na abordagem pragmática de Copenhague. O universo pode ser mais estranho do que podemos entender completamente, mas isso não nos impede de explorá-lo, usá-lo e encontrar beleza em sua estranheza. Às vezes, viver com o mistério é sua própria forma de sabedoria. Conclusão: sonhando com quanta. E assim chegamos ao final de nossa jornada através dos mistérios da física quântica. Exploramos mundos onde partículas dançam como ondas, onde a observação transforma a realidade, onde conexões instantâneas estendem-se através de vastas distâncias, e onde a própria incerteza pode ser a característica mais fundamental do universo. Se você se sente um pouco tonto e confuso, você não está sozinho. A física quântica tem esse efeito nas pessoas. Ela desafia nossas intuições mais básicas sobre como o mundo funciona. Ela sugere que a realidade é muito mais estranha e mais sutil do que nossa experiência cotidiana poderia sugerir. Mas há uma beleza profunda nessa estranheza. Em um universo perfeitamente previsível, onde cada resultado é determinado antecipadamente, haveria pouco espaço para novidade, criatividade ou mudança.
A incerteza quântica, o comportamento probabilístico das partículas, a dança estranha entre onda e partícula, todas essas características podem ser exatamente o que permite que o universo seja um lugar dinâmico e evolutivo. Considere isto: você está feito de partículas quânticas. Cada átomo em seu corpo, cada elétron em seus nêurons, cada fóton que permite que você veja, tudo isso obedece às leis estranhas e maravilhosas que exploramos esta noite. A mecânica quântica não é apenas uma curiosidade abstrata, é a base de sua existência. Quando você respira, os processos que extraem energia das moléculas de comida dependem de efeitos quânticos. Quando você vê, é porque fótons, essas partículas, ondas paradoxais, estão carregando informação de seu ambiente para seus olhos. Quando você pensa, é através de processos que podem, em última análise, depender de fenômenos quânticos em seu cérebro. Você é um ser quântico vivendo em um universo quântico, mesmo que na maioria das vezes isso não pareça assim. A escala e a complexidade de sua existência diária normalmente mascaram a estranheza fundamental subjacente. Mas ela está lá, sussurrando silenciosamente nos níveis mais profundos de tudo que você é e tudo que você experimenta. E talvez haja algo reconfortante nisso. Em um mundo que muitas vezes parece frio e mecanicista, a física quântica nos lembra que o universo é muito mais misterioso e interconectado do que aparece na superfície. Há espaço para magia na realidade, mesmo que essa magia venha na forma de equações e experimentos ao invés de poções e feitiços. A próxima vez que você se sentir pequeno ou insignificante diante da vastidão do cosmos, lembre-se de que você é feito da mesma matéria quântica que compõe as estrelas. Os mesmos processos que fazem os fótons dançarem fazem seus pensamentos possíveis. A mesma incerteza que permite que partículas explorem múltiplas possibilidades pode ser o que torna seu futuro genuinamente aberto. E quando você se sentir isolado ou desconectado, lembre-se do emaranhamento quântico. No nível mais fundamental, todas as coisas no universo podem estar conectadas de maneiras que desafiam nossa compreensão comum. Você não é um observador separado olhando para um mundo estranho, você é parte integral da estranha tapeçaria quântica que é a realidade. A física quântica nos ensina humildade. Ela nos mostra que o universo é muito mais complexo do que podemos facilmente compreender. Mas ela também nos ensina maravilha. Em cada medição, em cada experimento, em cada novo fenômeno descoberto, vemos evidências de um universo que é ao mesmo tempo logicamente consistente e profundamente misterioso. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos entender tudo para apreciar a beleza do que descobrimos. Talvez viver com mistério, aprender a ser confortável com incerteza, e encontrar admiração na estranheza seja sua própria forma de sabedoria. Então, enquanto você deriva em direção ao sono nesta noite, deixe sua mente contemplar essas maravilhas quânticas. Pense nas partículas que dançam entre estados, na luz que escolhe ser onda ou partícula dependendo de como a observamos, nas conexões invisíveis que podem ligar coisas distantes através de todo o cosmos. Sonhe com mundos onde a realidade é fundamentalmente probabilística, onde o futuro é genuinamente aberto, onde até mesmo o vazio fervilha de possibilidade. Sonhe com universos onde sua própria observação pode ser parte ativa na criação da realidade, onde sua consciência não é apenas um espectador passivo mas talvez um participante na grande dança quântica do ser. E enquanto você sonha, lembre-se de que esses não são apenas sonhos. Eles são descrições, tão precisas quanto podemos fazê-las, do universo real e extraordinário no qual você vive. O mundo quântico não está em algum reino distante e abstrato. Está aqui, agora, em cada respiração, em cada batimento cardíaco, em cada pensamento que passa por sua mente. Você é um participante na maior aventura já contada, a história de um universo descobrindo a si mesmo através dos olhos e mentes daqueles que evoluem. E no final, talvez esse seja o insight mais profundo da física quântica, que observador e observado, pergunta e resposta, mistério e compreensão estão todos entrelaçados numa única dança cósmica de descoberta. Boa noite, sonhador quântico. Que seus sonhos sejam cheios de maravilha, suas incertezas sejam frutíferas, e suas conexões se estendam através de todo o cosmos.
O universo está sonhando através de você, e você está sonhando de volta. E nessa troca mútua de sonhos, algo novo e belo está sempre sendo criado. Durma bem. O mundo quântico continuará sua dança misteriosa enquanto você descansa, e amanhã haverá novos mistérios para descobrir, novas maravilhas para contemplar, e novas maneiras de se maravilhar com a extraordinária estranheza de ser uma criatura consciente no universo quântico. Obrigado por se juntar a nós no canal Adormecendo com a Ciência. Se você gostou desta exploração da física quântica, considere se inscrever para mais aventuras científicas noturnas. Boa noite e sonhos quânticos.